diz que o Senhor vai derramar sobre a sua vida hoje coisas incríveis que somente Deus pode fazer por nós. Você pode abraçar outra pessoa também? Amém. Que bom que você veio na casa do Senhor. Que bom que você está aqui. E nós podemos juntos nos alegrar no Senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Amém? Queridos, antes de trazer a palavra para vocês, eu quero comunicar aqui. Semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre a nossa oferta de amor à casa, os passos que nós estamos dando, alguns inícios de negociações. Eu queria fazer isso hoje, mas eu acho que hoje a gente sofreu da síndrome do boneco de neve. Você sabe qual que é? Que o boneco de neve não pode sair na rua que derrete, né? Então alguns irmãozinhos na chuva, alguns irmãos nossos, sofreram sobre essa síndrome hoje, né? Pergunta para o seu irmão, você trabalha na chuva, meu irmão? Na chuva não, né? Ou quando chove, né? Então, as coisas do Senhor precisam ser maiores do que o seu trabalho. Você sabia disso? Então, nós precisamos entender mais sobre isso. E é bom que essa palavra que eu vou trazer hoje para vocês, ela tem tudo a ver com aquilo que nós estamos ministrando, que nós estamos falando. Eu dei 2 palavras de célula nesse sentido e ainda não tinha o privilégio de ministrar sobre esse tema. E eu tenho entendido que esse tempo, as palavras que eu trago para vocês, elas sempre têm um cunho pastoral, onde eu, como pastor, tento direcionar as ovelhas conforme o Senhor tem falado ao meu coração. E a palavra que nós temos falado nas nossas células, nessas 2 últimas semanas, ela está relacionada ao comprometimento. E nós sabemos que o comprometimento está relacionado a um dever que nós assumimos com alguém. É quando nós damos a nossa palavra, e aquela palavra, ela precisa ser cumprida. E além disso, quando nós vamos na palavra do Senhor, e nós olhamos a palavra compromisso em alguns textos ou em alguns versículos que ela é usada, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o compromisso o apóstolo Pedro, quando fala sobre o compromisso que nós assumimos no batismo, ele fala sobre uma aliança que nós fazemos. E nós percebemos que nos dias de hoje, e não é somente nos dias de hoje, nós olhamos na palavra do Senhor, que o comprometimento é algo que tem se tornado uma falha, ou não tem estado na vida de muitas pessoas. Não somente nos dias de hoje, mas nos dias da Escritura Sagrada, ou nos tempos que nos são narrados. E quando nós estamos vivendo uma vida sem compromisso, nós precisamos entender que nós geramos no coração do Senhor insatisfação. Tanto é que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele fala que o meu justo, ele viverá pela fé. Mas é muito interessante que o escritor aos Hebreus, ele faz a mesma citação que Paulo faz aos Romanos também, o meu justo viverá pela fé, que está relacionado ao livro de Abacuque. Quando o profeta Abacuque, ele fala, o meu justo viverá pela fé. Só que o escritor aos Hebreus, ele traz uma pérola junto a esse versículo. Porque ele fala, o meu justo, ele viverá pela fé. E na parte B ele diz, se ele retroceder, a alma do Senhor não terá prazer nele. Então veja que nós precisamos ter um comprometimento com o Senhor,
um comprometimento com as coisas do Senhor. Não somente quando tudo flui ao nosso favor, ou quando tudo flui quando nós pensamos. E nesse contexto que o escritor aos Hebreus, ele fala, o povo a quem ele escreve essa carta estava sendo totalmente perseguido. Alguns historiadores falam que por eles serem hebreus e praticarem a fé cristã, empregos estavam sendo negados. Coisas podiam estar faltando na vida deles. Então o escritor aos Hebreus, ele cita aquilo que o profeta Abacuque fala, o meu justo viverá pela fé. E ele diz que nós não podemos retroceder na nossa caminhada com Jesus. Esse que é o grande problema, que nós sempre nos comprometemos no início das coisas. Nós sempre nos colocamos favorável quando tudo está bem. Mas a grande questão é que nós precisamos continuar na mesma direção e com a mesma intensidade, conforme o apóstolo Paulo fala, sermos constantes na mesma intensidade com o nosso compromisso com Deus. E agora eu entro para a introdução dessa noite. Todos nós fomos chamados para uma grande missão. E essa missão que nós fomos chamados é de seguir a Cristo. Seguir a Cristo é uma grande missão. E muitas vezes, esse caminhar com Jesus fará com que nós venhamos viver dias que para nós serão dias completamente difíceis e desafiadores. E por causa desses desafios e também pela decisão que nós tomamos de seguir Jesus, muitas vezes, não é nenhuma e nem duas, muitas vezes, nós podemos ser tentados em voltar atrás e não seguirmos mais Jesus. Existem grandes obstáculos na nossa jornada. Não é caminhada, eu já preguei isso a você, já ensinei que o nosso caminho com Deus não é uma corrida de 100 metros, de 200 metros, de 300 metros, 1 quilômetro, não. A nossa caminhada com o Senhor é uma jornada, é algo longo. E durante essa jornada nós vamos ter alguns obstáculos em nossa vida. E esses obstáculos nós podemos chamá-los de cruz. Abra comigo no Evangelho conforme Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. E Jesus ele fala: se alguém quiser acompanhar-me, andar ao meu lado, negue-se a si mesmo, tome diariamente a cruz e siga-me. Quando nós vamos no capítulo 9 do Evangelho conforme Lucas, nós vamos ver Jesus dando um grande discipulado aos seus discípulos. E veja que é muito interessante. Quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de pessoas que estão ao lado de Jesus porque querem aprender. E no capítulo 9 nós vamos ver Jesus falando muito sobre esse negar a si mesmo. Primeiro, Jesus envia os 12 apóstolos para uma grande missão de pregar o Evangelho. E na sequência ele fala sobre inúmeras coisas, e uma delas é perseguições e muitas outras coisas. E Jesus ele começa a explanar aos seus discípulos que seguir ele vai gerar alguns transtornos na sua vida. Que seguir Jesus vai gerar muitas vezes afronta na nossa vida ou na vida deles, naquele contexto que ele falava. Mas ele disse: todos os dias, quando aparecerem esses obstáculos, vocês precisam negar a sua vontade, a sua carne, os seus desejos, as afrontas e continuarem mesmo assim me seguindo.
Essa é a grande missão de todo o crente em Jesus. Essa é a grande missão de todos aqueles que confiam no Senhor Jesus. Diante de todos esses obstáculos que aparecem em nossa frente, que aparecem no decorrer do caminho, por mais que eles sejam grandes e muitas vezes intransponíveis, mesmo assim, nós precisamos continuar a nossa caminhada com Jesus, ao ponto de não olharmos para trás. Eu quero que você saiba que cada um de nós tem os seus desafios, que cada um de nós tem os seus impossíveis, tem os seus obstáculos, mas mesmo diante de todas essas coisas, Deus exige de nós comprometimento. Deus exige de nós uma aliança para que nós, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de tribulações, não corrermos o risco de olharmos para trás. Pelo contrário, pegarmos a nossa cruz, que já foi carregada por Cristo, e Ele facilitou para nós, e continuarmos seguindo a Jesus. Sem a vontade de olhar para trás. No mesmo capítulo 9 do Evangelho conforme Lucas, a partir do versículo 57, Lucas e outros evangelistas também falam sobre esse momento que aconteceu na vida de Jesus. E fala o seguinte: quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse para o outro jovem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte sepultar o meu pai. E Jesus disse: deixe os mortos sepultarem os mortos, mas você vai e anuncie o reino de Deus. Ao outro homem disse: eu seguirei o Senhor. O outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. É muito interessante que o texto bíblico nos mostra sobre dois jovens que tiveram o mesmo chamado, e diante do mesmo chamado, tiveram respostas muito parecidas. E nós precisamos compreender que à medida que Jesus esperava um comprometimento desses rapazes, desses dois jovens que a narrativa nos fala, nenhum deles demonstrou que queria viver uma vida comprometida com Jesus. Veja que eles tinham uma boa intenção. Eles queriam seguir Jesus. Diante de um chamamento, diante de todos os milagres que Jesus havia feito na Galileia, havia feito aos redores da Galileia, eles ficaram impactados com aquilo e disseram: ei, eu preciso seguir esse homem. Mas quando eles chegaram próximos de Jesus, falaram da intenção que eles tinham. Quando Jesus exigiu o comprometimento, eles mostraram que estavam mais comprometidos com as coisas transitórias dessa terra do que com Jesus. E quando nós olhamos essa narrativa, nós percebemos que existe uma similaridade. Muitas vezes nós demonstramos até uma prontidão. Quando Jesus fala algo a nós, nós demonstramos uma grande prontidão. Sabe por quê? Porque os nossos olhos sempre enxergam o ônus das coisas. Mas seguir Jesus exige de nós um grande compromisso que muitas vezes nós não queremos assumir.
Quantos estão me entendendo? Esses homens a quem Jesus respondeu, eles estavam muito mais preocupados com as coisas transitórias dessa vida. Ora, que coisas são essas? Tudo que está relacionado à nossa vida terrena. Eles colocaram em primeiro lugar, antes do seu chamado de seguir Jesus. Isso não é diferente de nós, igreja. E quando nós vamos um pouco à frente, depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado, cerca de 30 e poucos anos, 40 anos após a ascensão de Jesus, nós olhamos a igreja de Éfeso, que também havia invertido as suas prioridades. Haviam dito sim para Jesus, mas haviam trocado a primazia da sua vida. Não podemos apenas dizer que queremos. Não apenas podemos dizer que estamos prontos. O Senhor, Ele não espera de você apenas uma prontidão. O Senhor, acima de tudo, espera de você um comprometimento. Pergunta para o seu irmão, você está entendendo isso? Não é um apenas, eu estou aqui, não é um apenas dizendo, eu quero, não me importando nada o que eu tenha que deixar. Eu quero seguir Jesus. A prontidão, ela precisa estar aliada de comprometimento. Ela precisa estar aliada de uma aliança. E nós olhamos agora no Antigo Testamento, quando Deus ele faz um convite para um profeta chamado Isaías. E o texto bíblico nos fala que quando, no capítulo 6 de Isaías, no versículo 8 do livro do profeta Isaías, o texto bíblico fala que quando Deus chamou Isaías, e quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? Isaías na mesma hora respondeu, não se importando com as coisas que precisavam ser mudadas na sua vida, na mesma hora ele respondeu, eis-me aqui. É isso que nós precisamos entender, igreja, que o chamado de Deus para a nossa vida, que o chamado de Cristo para cada um de nós precisa estar acompanhado não apenas de prontidão, mas a prontidão precisa estar acompanhada de um grande compromisso. Evangelho conforme Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus, entendendo isso, do sermão da montanha, Jesus ele olha para o público para quem ele fala, que eram os discípulos. A multidão apenas ouvia, mas Jesus naquele contexto, conforme Mateus 4 mostra, Jesus fala para os discípulos. Jesus fala para nós que somos discípulos seus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E a sua tsekenui, sua justiça, a sua salvação. E todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Mas qual é a tendência, Marcos? Eu estar muito mais preocupado com as demais coisas do que com o reino de Deus. E quando nós estamos olhando nessa esfera, quando nós estamos olhando dessa forma, eu quero que você entenda, meu irmão, que você está sendo equivocado na maneira que você tem seguido Jesus. Não é pelas coisas transitórias que você vive, mas é por um reino que é eterno e jamais terá fim. Você pode dizer, eu acredito nisso? Sabe qual é o problema? Eu agora como seu pastor, se eu estivesse trazendo uma mensagem motivacional, você está aplaudindo, você está chorando, mas quando nós somos confrontados, nós pensamos, não é para mim essa palavra, pastor. É capaz, eu sou um cara extremamente comprometido. Você que está me vendo em casa, você é tão comprometido hoje que viu a chuva e não quis vir para a igreja.
Vocês estão entendendo? Qual é o nosso nível de comprometimento que nós precisamos ter para com o Senhor? Meus irmãos queridos, agora nós precisamos prestar muita atenção. E nós precisamos nos pasmar agora com as palavras de Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, conforme Lucas capítulo 9, no versículo 62. Quando aquele jovem que chega até Jesus e fala: eu quero te seguir. E ele muito preocupado com as coisas transitórias. Você vai dizer: pô, Jesus é muito mal. Depois eu vou explicar o contexto que Jesus fala. Não, você não pode enterrar seu pai. Você não pode se despedir dos seus pais. Eu vou explicar para vocês o que esses jovens estavam querendo fazer. Jesus ele fala: ninguém que tendo posto a mão no arado. Jesus está dizendo: ninguém que se comprometeu. Ninguém que disse: eis-me aqui. Ninguém que disse para o Senhor: eu quero te seguir até o fim. Ele fala: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. Nós podemos entender aqui nesse texto que aquele que não se compromete, sempre olha para trás. Aquele que não se compromete, sempre está cheio de desculpas. E não querem assumir compromisso nenhum com Deus, porque querem ainda estar comprometido com as coisas dessa terra. A tradução no grego da palavra apto, sabe o que significa? Que a palavra eltetos, a palavra apto, as palavras de Jesus, sabe o que significa? Não é útil. Jesus está dizendo que todo aquele que coloca a mão no arado e não tem comprometimento com as coisas de Deus se torna um inútil. E por isso não vai conseguir herdar o reino dos céus. Gente, quando nós falamos das coisas do Senhor, quando nós falamos das coisas que nós administramos, o nosso culto ao Senhor, nós não estamos falando de coisas terrenas, nós estamos falando de coisas para Deus. Não é simplesmente você chegar aqui hoje e dizer: eu não vou fazer o que eu preciso fazer dentro da igreja porque eu não quero. Eu não vou ir hoje no culto simplesmente porque está frio e está chovendo. Sabe, é quando nós olhamos a nossa conveniência. Eu não quero seguir Jesus porque eu não quero deixar os meus pecados de estimação, porque eu não quero deixar de fazer o que eu gosto. Mas isso está dizendo que você está olhando para trás, você está perdendo o foco. E quando esses jovens falaram para Jesus, aquele que disse: deixa eu enterrar o meu pai, o pai dele não estava morto. Ele disse o seguinte, é só você olhar o texto bíblico a fundo, você pode estudar ele. Ele disse o seguinte: deixa o meu pai morrer primeiro, depois eu sigo você. Sabe qual é o nosso problema? Nós falamos o seguinte: deixa, Senhor, primeiro eu resolver isso na minha vida. Deixa primeiro eu fazer as minhas coisas. E depois que eu tiver feito tudo o que eu quero, eu te sigo. Uau! Porque essa vida ela precisa ser vivida. Eu tenho apenas uma vida aqui na terra. Eu não posso desgastar, eu não posso não usufruir do que o mundo tem para me dar. Você está entendendo? Esse que é o problema, igreja. Nós não queremos nos comprometer com Deus como nós precisamos. E isso não nos traz satisfação completa no Senhor. Por isso que Jesus diz: aquele que se preocupa muito mais com as coisas dessa terra não é útil no reino dos céus.
E quando nós olhamos um contexto de olharmos para trás, nós lembramos da mulher de Ló, conforme o próprio Jesus disse, no capítulo 17 do Evangelho conforme Lucas, e no versículo 32, ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Olha para mim. Você sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Quem lembra? O que aconteceu com ela? Fala para o pastor bem alto. Por que ela virou uma estátua de sal? Porque ela olhou para trás. E o que o anjo do Senhor disse para Ló? Saiam correndo, mas não olhem para trás. Esse que é o nosso problema, igreja. Nós queremos ir à frente, mas nós sempre estamos enganchados com alguma coisa. Mas o apóstolo Paulo, ele fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Muitas pessoas não conseguem evoluir para o alvo, porque estão presas nas coisas que ficaram para trás. Nós não podemos mais estar comprometidos com o nosso passado. Nós não podemos mais estar comprometidos com as coisas dessa terra, encontrando inúmeras desculpas para não seguir ao Senhor. Nessa noite nós precisamos entender que nós estamos sendo inúteis. Conforme o próprio Jesus disse, não é apto para entrar no reino dos céus. Nós estamos falando de salvação, igreja. Nós não podemos mais usar as nossas desculpas para nós não nos comprometermos com Jesus como nós precisamos. É comprometimento que o Senhor exige de nós. Mas o que é mais incrível é aquilo que o salmista fala, que o Senhor é fiel para aqueles que são fiéis. Sabe por que muitas vezes nós não nos comprometemos com as coisas de Deus? Porque nós pensamos que a nossa salvação vem aqui de baixo. Que a nossa salvação vem das coisas terrenas. É totalmente ao contrário daquilo que o salmista falou. Eu olho para os montes e penso: será que é de lá que vai vir o meu socorro? Nós precisamos olhar para as coisas dessa terra mais fortes que se tem e pensar: será que é de lá que vai vir o meu socorro? E quando nós olharmos para essas coisas transitórias, por mais seduzidos que nós estejamos, por mais atraídos que nós estejamos, por serem fortes, por serem poderosas, por nos trazerem segurança, nós precisamos ter a mesma conclusão que o salmista teve. Ele diz: eu olho para os montes e penso: será que o meu socorro virá de lá? Ele diz: não, o meu socorro vem do Senhor que fez os montes. Sabe, é mais poderoso do que os montes. Nessa noite, se os teus olhos não estão enxergando o Senhor e você não consegue se comprometer com Ele, porque o seu coração está muito mais nas coisas transitórias dessa terra, eu quero dizer para você que o seu Deus é mais forte, mais alto do que os montes. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5. Ele diz o seguinte: que Deus mesmo diz: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Quantas pessoas nessa terra já nos decepcionaram e já nos abandonaram? Quantas pessoas que você colocou a sua confiança
quanto você investiu para comprar um bem e de repente você o perdeu. Mas nós estamos falando de algo que não é transitório. Nós estamos falando de algo que é eterno. E esse algo que é eterno diz: eu jamais deixarei você. E eu jamais abandonarei você. Nessa noite, sabe o que nós precisamos fazer? É um voto de comprometimento ao nosso Deus. É um voto de nós nos comprometermos a Ele, ao ponto de nós não olharmos mais para trás. Ei, olha bem para mim, todos que estão, até os que estão trabalhando. Quantas vezes nesse ano você pensou em voltar atrás? Seja sincero para mim, comigo. Quantas vezes nesse ano você disse: eu não vou mais fazer? Sabe qual é o seu equívoco, meu filho? É que você se preocupa mais com as coisas dessa terra do que com aquele que disse para você: não vai faltar mais o azeite na sua botija e nem farinha no seu pote. É porque é mais fácil eu confiar naquilo que os meus olhos enxergam. Quando Jesus te chama para as coisas impossíveis, é porque Ele quer mostrar para você um milagre. Quando o Senhor chamou o povo de Israel, o texto bíblico nos fala bem claro isso, o ministério já pode subir. Quando o Senhor chamou o povo de Israel, que não era uma nação ainda, era apenas um ajuntamento, colocou eles no deserto, o texto bíblico fala o seguinte: eu vou mostrar para esse povo, através de milagres, que eu sou Deus, mas não somente para o povo, as nações da terra verão através dos milagres que eu farei sobre essa nação, que eu sou o seu Deus. Quando os obstáculos vêm, quando os impossíveis vêm, não é Deus querendo fazer com que você volte para trás, mas é Deus querendo fazer com que o justo dele viva pela fé. E para finalizar, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e versículo 10. O apóstolo fala o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais. Sabe o que é se empenhar? Se colocar em favor de algo com veemência, de todo o coração. Façam o possível e o impossível. Olha só, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Sabe o que falta na nossa vida? Muitas vezes é essa consolidação, igreja. Nós somos superficiais. Sabe qual é o problema? Eu falava com o Guilherme antes do culto, de tantos problemas familiares, filhos tirando vida, pais se separando, é porque as pessoas não querem pagar o preço da consolidação. Ser consolidado, consolidar uma aliança, exige muito de nós. Só que quando nós somos expostos a esses obstáculos, quando Jesus fala para você: ei, você quer de fato me seguir? Então deixe isso. Nós falamos não, é porque nós não queremos ser consolidados. Sabe qual é o nosso problema, igreja? Que nós pensamos que vamos passar a nossa eternidade na terra. Não, meu filho, você vai viver no máximo 80, 90, 100 anos. E aonde nós vamos passar a nossa eternidade? Nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que é transitório e olharmos para Jesus. Nós
Precisamos tirar os nossos olhos daquilo que nos faz pecar e nos comprometer com Jesus. Pais, paguem o preço em consolidar os filhos de vocês, porque esse mundo quer tragá-los. Ser marido, ser esposa, ser pai, ser amigo exige de nós uma negação de nós mesmos. Nessa noite, Jesus chama homens e mulheres para se comprometer. Deixar tudo para segui-lo. Deixar tudo para viver o reino de Deus aqui na terra. Deixar tudo para amar Jesus de todo o coração, para cumprir aquilo que Israel mais ama. Shema Israel, Adonai Eloheinu. Ouve Israel, o Senhor é o seu Deus. Nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus. E quando nós ouvirmos a voz do nosso Deus, nós precisamos nos derreter e pensar: como eu tenho um compromisso com Ele. Sabe, quando você olha nos olhos da sua amada, você se derrete por ela e pensa: eu tenho compromisso a minha vida toda com ela. Quando você ouvir a voz de Jesus, você precisa se derreter dizendo: eu tenho um compromisso e por isso eu não volto atrás. Meu irmão, muitas vezes você vai ter a vontade, eu vou usar uma linguagem que você conhece, de chutar o pau da barraca. Não, a barraca precisa ficar naquele lugar, porque Deus vai sustentar todas as coisas. Sabe qual é o problema? Que nós pensamos como Moisés. Moisés, quando viu o Senhor na sarça, ele disse para Deus o seguinte: como eu irei? Deus disse: não é você que vai, eu estou mandando você ir. Quando Deus disse para você que a cruz que você iria carregar por toda a sua vida era possível, é porque Ele sustenta. Ele apenas quer um compromisso, igreja. Ele apenas quer homens e mulheres que não olham para trás. Ei, meus filhos, existem muitos que não voltaram ainda para a igreja. Volte nessa noite. Você que prefere ficar na sua casa, do conforto do seu lar, pare com isso, se comprometa e siga Jesus. Se coloque de pé. Feche os teus olhos. Senhor, faça uma oração e diga: Jesus, eu vou me comprometer. Diga: Jesus, eu sei que é difícil. Se você não consegue, diz para Ele: eu não estou conseguindo, Jesus. É isso que Ele quer que você fale: eu não estou conseguindo. E Ele fala: ei, calma, eu carreguei a cruz por você, eu fui pendurado na cruz por você, e eu disse no final de todas as coisas: está pago. É Jesus, igreja. O próprio compromisso que nós firmamos com Ele, Ele mesmo é fiel para sustentar em nossa vida. Se comprometa nessa noite. Se comprometa nessa noite em seguir Jesus. Se comprometa nessa noite em trazer a manifestação do reino de Deus. Melhor dizendo, irei formular: Jesus já é a manifestação do reino. Aonde você estiver, Jesus estará, e milagres irão acontecer, porque existem pessoas comprometidas com o reino. Quem sabe você colocou a mão no arado. Jesus falava em um contexto agrícola. Certamente Ele falava sobre o arado manual, que os bois puxam na frente e vem alguém e segura atrás, e o arado faz aqueles riscos bonitos.
E a pessoa que segura o arado, ela precisa estar concentrada para que os riscos, os valos da semente não fiquem tortos e quem olhar aquela plantação não perceba que existe algo de errado naquele lugar. E a pessoa que se distrai, Jesus está dizendo isso, ela olha para trás, ela pode deixar o seu caminho torto, ela pode deixar toda uma plantação defeituosa. Jesus está dizendo que aquele que coloca a mão no arado tem o compromisso de seguir até o fim. Ah, pastor, é difícil, eu sei que é, mas Ele é fiel e é tão prazeroso quando nós vivemos esse compromisso, igreja. É tão prazeroso quando nós sentimos Deus nos sustentando nas palmas de suas mãos. É tão prazeroso quando nós podemos nos esconder no esconderijo do Altíssimo. É tão poderoso quando nós podemos falar: 1000 caíram ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não fui atingido. É tão poderoso quando nós podemos dizer: o meu socorro não está nos montes, mas está no Deus que criou os montes. É o compromisso. É o compromisso. No Evangelho conforme Lucas fala, no capítulo 10, versículo 17, ele narra de uma forma diferente. Ele fala que um desses homens chegou até Jesus, dobrou os seus joelhos e disse: Jesus, eu quero te seguir. Sabe, igreja, não é aquilo que nós fazemos de fora, mas é aquilo que está dentro de nós. Quem sabe o seu coração ainda não se converteu como deveria. E Jesus conhece quem nós somos. Tem coisas sobrenaturais para você viver, mas você não consegue porque falta o comprometimento. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor.